Olá, bom dia. Como é que passou? Tudo bem? Olha o sol brilhando, né? Mais uma manhã de segunda-feira. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso, porque Ele nos mantém apesar de nossos muitos pecados. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua aliança conosco, pecadores, pela Tua direção através do Teu Espírito, pela Tua guarda com os Teus anjos, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Vem estar conosco hoje, durante toda a semana. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Dirija-nos e guia-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você está pronto, vamos começar. Lembre-se e não se esqueçam. Gozado, né? Lembrar é o oposto de esquecer. Mas veja aqui em Deuteronômio, capítulo 9, verso 7. Diz assim: lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Lembre-se e não se esqueçam disso. O que aconteceu? Todos os problemas que eles enfrentaram, mais 40 anos no deserto, todas as derrotas que eles enfrentaram, todos que morreram no deserto, e aqueles agora estavam ali, os filhos daqueles que haviam morrido, se rebelado contra Deus. Veja que coisa terrível, né? Duas palavras estão presentes em toda a Bíblia: lembrar e esquecer. Ambas se referem a algo humano, que acontece na nossa mente. São verbos e são opostos. Lembrar e não se esquecer. Lembrar é não se esquecer e esquecer é não lembrar. Com frequência, Deus diz ao seu povo para se lembrar de todas as coisas que Ele fez por seus filhos. Lembrar-se de sua graça, bondade com o seu povo. Lembrar-se do seu amor, da sua dedicação, seus livramentos. Grande parte do Antigo Testamento consiste na exortação dos profetas ao povo hebreu para que não se esqueçam do que o Senhor tinha feito por eles. Não se esqueçam, porque a nossa mente é finita. O inimigo ia fazer tantas coisas para que nós esquecêssemos das coisas de Deus. Mas também o mais importante, os israelitas não deveriam se esquecer de qual era o seu chamado no Senhor e de que tipo de povo deveriam ser em resposta a esse chamado, a esse conhecimento do verdadeiro Deus que eles tinham e que você e eu temos hoje também. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmos 77, 11. Pode ver lá, Davi falou isso. É diferente para nós hoje, tanto no âmbito coletivo quanto no pessoal? Não, não é diferente. É muito fácil se esquecer o que Deus fez por nós. É muito fácil nos esquecer do que Deus fez por nós. Vamos estudar essa semana, né? Nós veremos o importante princípio de lembrar e não se esquecer da atuação divina em nossa vida. Deus tem feito muito, né? Por cada um de nós. Esse aqui é o início, então, da lição número 10, é no sábado. E o domingo vem falando a respeito de lembrando o arco-íris. Lembra do arco-íris? Que você conhece, né? As crianças gostam, as cores do arco-íris. Mas tem um propósito, tem um significado. Até hoje existe um significado para isso e a Bíblia nos diz isso. Olha lá, a palavra lembrar aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 9, quando após o dilúvio o Senhor disse a Noé que colocaria o arco-íris no céu como um sinal de sua aliança com toda a terra, de que ele nunca mais a destruiria com o dilúvio. Deus colocou um sinal para que todos lembrássemos de que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. O que o homem fez? Lembra da Torre de Babel? Nós vamos escapar do próximo dilúvio agora. Olha a petulância. Se o mais alto monte foi coberto, o que poderia fazer o ser humano naquela época para construir uma torre tão gigantesca que não pudesse ser destruída? Que petulância, não é? Que coisa idiota do ser humano, eu diria, me perdoe a palavra. Gênesis 9, 8 a 17, leia lá, Gênesis capítulo 9, de 8 a 17. Como a palavra lembrar é usada aqui? O que podemos aprender com isso? Deus coloca ali não porque Ele
pudesse se esquecer. Deus nunca se esquece, né? Deus é Deus. Ele é o Criador, o mantenedor de todo o universo, não só essa terrinha aqui, que nós precisamos lembrar disso também. Mas Ele colocou lá no céu o arco-íris, né? Que nós sabemos o que é, uma contrafação da luz e da água, né? Mas que nos lembra de que Ele é Deus, de que Ele fez uma aliança e de que não iria destruir a terra com o dilúvio novamente. Deus não precisa do arco-íris para se lembrar de sua promessa da aliança. Ele apenas falou em linguagem que os humanos entendessem. O propósito do arco-íris é lembrar da promessa e aliança de não destruir o mundo novamente com água. Ele ajudaria as pessoas a se lembrar da aliança especial. Sempre que surge o arco-íris, o povo de Deus se lembra não apenas do juízo sobre o mundo por seus pecados, mas também de seu amor pelo mundo e de sua promessa de não o inundar novamente. Deus faz nos lembrar, Deus nos puxa a memória. Portanto, vemos a importância de lembrar das promessas divinas, das advertências e da ação de Deus no mundo. Deus continua agindo. Olha o sol brilhando aqui no meu rosto. Olha a chuva que nós temos. Olha o ar que você e eu respiramos, não é? Olha os pássaros. Olha o sol, é maravilhoso. O arco-íris no céu se torna ainda mais importante hoje quando, com base na continuidade das leis da natureza, muitos cientistas rejeitam a ideia de que já houve um dilúvio mundial. Cientistas rejeitam essa ideia, mas tem muitas evidências, né? Se vê conchinhas aí até no alto dos montes. É fascinante que Ellen White, uma escritora norte-americana, tem escrito que antes do dilúvio, muitos tinham a ideia de que a continuidade das leis da natureza excluía a possibilidade de um dilúvio mundial, por conta da continuidade da lei da natureza. Ela escreveu que os sábios argumentavam que as leis da natureza, abre aspas, são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Não é verdade, foi Ele que as fez. Portanto, as pessoas diziam com base nessas leis que o dilúvio não poderia ocorrer. Após o dilúvio, as pessoas argumentam com base nessas mesmas leis que ele nunca aconteceu. Que absurdo, né? Que absurdo. Um Deus que pode todas as coisas, que fez a terra parar, não é? Lembra? Está lá em Ezequiel, se não me engano, a terra parou por quase 24 horas. Deus pode todas as coisas, foi Ele que fez. Ele colocou o planetinha boiando no espaço, Ele mantém todos os astros, Deus pode todas as coisas. No entanto, Deus em sua palavra nos falou sobre o dilúvio e deu ao mundo um sinal, não apenas desse acontecimento, mas da sua promessa de que não trazer outra vez o dilúvio sobre a terra. Assim, se nos lembrarmos de que o arco-íris significa, podemos ter a garantia escrita no céu em belas cores de que a palavra de Deus é certa e é justa. E se podemos confiar nisso, por que não confiar em tudo mais que Ele nos falou? Sem dúvida nenhuma, você e eu podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Plenamente. Sem discussão, não precisa discussão. Nós simplesmente precisamos ler, entender e, se não entendermos, pedirmos iluminação, clareza, esclarecimento do Espírito Santo que Deus prometeu também. Ele prometeu, se você pedir, se você quiser, se você buscar, você vai poder entender as coisas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não precisa discutir, basta querer conhecer, basta confiar no poder de Deus, basta você entender que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus, estamos destituídos da graça de Deus, da luz de Deus. Por isso precisamos buscar veementemente, nós particularmente, porque não seremos salvos em conjunto de pessoas, porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo vai ser salvo, eu serei junto com ele, vou me grudar nele. Não, na verdade a salvação é individual. Se você entender, se você aproveitar, se você for humilde para entender a palavra de Deus como ela é, você vai poder também ser salvo pela graça e pela justiça daquele que está vivo lá no céu ao lado do Pai.
Que você seja humilde para entender isso, que eu também seja humilde, que Deus me dê humildade, me dê o poder do Espírito Santo para que eu possa entender, viver pelo seu poder. Uma ótima semana para você e até amanhã. Grande abraço.